Fala galera do Mile High Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mile High Brasil News, nossa 20ª edição. Muito bacana chegar a esse número aí de edições, contar com a audiência de vocês. Espero que tenhamos muitas e muitas edições ainda no futuro. Antes de começarmos a falar da semana do nosso time do coração, né, o Denver Broncos, eu vou pedir para vocês deixarem o seu like nesse vídeo, ajuda bastante a gente. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Seu comentário é muito bom, a gente sempre gosta de ter o feedback de vocês e saber o que vocês pensam sobre os assuntos que são veiculados sempre nos nossos vídeos. Sem mais delongas, a nossa semana foi uma semana bastante agitada, né? A gente teve o início dos training camps, então a gente teve bastante entrevistas, né? Entrevistas do nosso treinador, do nosso GM, do nosso CEO, de vários atletas. Então, sem demorar muito, vamos lá, porque a semana foi bem agitada e com muita informação para a gente trazer aqui para vocês, de uma forma bem compilada, bem mastigadinha, para facilitar para todos os torcedores do Denver Broncos. Nossa semana a gente vai começar ali com uma notícia no sábado, né? Onde no sábado nós tivemos a informação do Zach Stevens, que os Broncos colocaram o Essam Bassey, o Duke Dawson e o Baron Browning na lista PUP, né, que é o Physically Unable to Perform List, que é a lista de atletas que não são capazes fisicamente de performar, né, que estão com alguma lesão ali, que não estão possibilitando que eles façam as atividades com os demais colegas, né, eles não vão treinar no começo do training camp. Aí na segunda-feira, dia 26, os Broncos colocaram, né, os rookies Kerry Vincent Jr., nosso cornerback, draftado da Universidade de LSU, e o Jamar Johnson, né, o nosso safety, na lista de Covid-19. Né, eles também perderão o começo das atividades nos training camps. Isso é ruim para os rookies, né, porque isso daí para eles estar nos training camps ali, principalmente com uma atividade ali com os quarterbacks, com os recebedores principais, seria muito importante para eles irem cada vez ganhando um pouco mais de espaço. Mas uma questão sanitária, então esperamos que eles melhorem e voltem quando estiverem saudáveis. Também na segunda, né, os Broncos revelaram quais serão os uniformes que eles vão usar em cada uma das partidas ao longo da temporada. Destaque para a Color Rush, que será usada na semana 10, né, contra o Philadelphia Eagles, e para o fato de nos dois primeiros jogos que a gente vai ter, que vai ser fora de casa, contra os Giants e contra os Jaguars, a gente vai jogar com a nossa camiseta branca. E depois, a nossa partida de estreia em casa na temporada, que será contra os Jets, jogaremos com o nosso uniforme principal. Aí na terça-feira, tivemos a informação acerca da contratação de dois atletas. O Tom Pelissero reportou que assinamos com o defensive back Tedrick Thompson, e o Zach Stevens trouxe alguns detalhes sobre ele. Ele foi uma escolha de quarta rodada do draft de 2017 pelo Seattle Seahawks, e ano passado ele esteve com os Cleveland Browns e os Kansas City Chiefs. Ele iniciou como titular 16 jogos na NFL, e ele vai trazer mais profundidade na posição de safety no training camp, especialmente, né, na posição de safety, ali como defensive back, né, nossa secundária. Especialmente pelo fato do Jamar Johnson e o Kerry Vincent Jr. Perderem alguns treinos devido ao protocolo, né, de Covid-19. Então eu acredito que ele é mais aquele jogador que vai ser usado nos treinos ali para complementar, já que a gente tem muitas opções no ataque, então a gente precisa de mais peças, já que a gente perdeu duas nesse começo de training camps com os nossos rookies na lista de Covid-19. O Mike Lees reportou que a gente dispensou o center Patrick Morris e assinamos com também center Brett Jones, que esteve bastante tempo nos Vikings, né, e já é bem conhecido pelo nosso general manager George Paton. E aí, no início dos training camps, né, o general manager dos Broncos, o George Paton, ele concedeu uma entrevista coletiva, e aqui eu vou trazer os principais pontos do que foi abordado pelo George Paton. Gostamos de onde estamos como time, tivemos uma off-season produtiva, estou realmente orgulhoso de Vic e seu staff pelo jeito que eles lidaram com outra off-season desafiadora, e também estou orgulhoso dos nossos jogadores. Esperamos vencer, temos altas expectativas aqui, faremos o que for preciso. E aí uma frase que eu gostei muito que o George Paton falou, e espero que ele coloque em prática não só esse ano, mas como daqui para frente.
Queremos ser relevantes em novembro e dezembro. Queremos avançar aos playoffs. Isso é o que toda a torcida quer que o Denver Broncos volte, né? Volte a ser relevante em novembro e dezembro, que o time finalmente volte aos playoffs. O Peyton disse ainda que está muito confiante em Locke Bridgewater e que Vic é quem decidirá quem será o quarterback titular dos Broncos, e complementou dizendo que não há nenhum prazo para isso ocorrer. Quando perguntado sobre as extensões contratuais para o Bradley Chubb e o Courtland Sutton, o Peyton disse que os Broncos manterão seus principais jogadores e que os jogadores sabem disso. O Peyton disse ainda que o Bradley Chubb estará bem para o training camp. Lembrando que o Bradley Chubb ele fez um pequeno procedimento cirúrgico na época ali dos OTAs, mas ele estará bem para os training camps e para o início da temporada. O Peyton disse ainda que o Von Miller que ele está totalmente impressionado com o Von Miller, né? Ele abre aspas, nós todos sabemos quão atlético ele é. Ele tem 32, mas parece que tem 25 anos. As minhas expectativas são muito altas para ele. O Peyton disse ainda que acredita que o Baron Brown estará pronto para treinar ao longo da semana e que Drew Monte Jones é um jogador em ascensão, né? Um jogador emergente. Abre aspas, ele é tudo o que queremos aqui. Eu acho que ele explodiu, ele teve sua ascensão ano passado, para dizer a verdade. Os Broncos estão acima de 85% de jogadores vacinados e o staff está 100% vacinado. O Peyton ainda falou, eu acho que você pode vencer com uma defesa forte e um bom ataque, mas eu acho que nós também teremos um ataque explosivo. Então, claramente, a gente percebe que ele montou uma grande defesa, pensando justamente na possibilidade de você conter os seus principais adversários da divisão e os principais times da liga, mas ele acha que o time também pode ter um ataque explosivo. Armas não faltam, né? Faltam só a gente acertar a posição de quarterback, que a gente não acertou, infelizmente, ainda. O Peyton disse ainda que o Jerry Jeudy pode ser dentre os melhores, se não o melhor recebedor em toda a NFL em conseguir separação. Fazer alguns comentários aqui sobre essa entrevista de George Payton, gostei bastante, como eu sempre gosto, as entrevistas dele, é um cara muito direto. Adorei essa questão dele, falou que o objetivo é voltar a ser relevante em novembro e dezembro e chegar aos playoffs. Isso é o que todos queremos, todos nós queremos isso. Fico um pouco desanimado, né, pelo fato de ele falar que ele está confortável com o Locke e Bridgewater, apesar de que é normal o general manager falar isso, ele não vai chegar e falar que ele está desconfortável com o quarterback, senão pode até criar uma situação ruim no grupo, mas espero que ele esteja buscando outras opções, acredito que não vai mais dar para este ano, né, por isso que eu nem falei da questão de Aaron Rodgers, que vai ficar em Green Bay mais um ano, mas é uma situação ainda bem complicada, nossa posição de quarterback, como a gente explanou bastante ao longo de toda essa off-season, ao longo de nossas lives aí, todos vocês sabem o que a gente pensa na posição de quarterback. Eu gostei bastante também o que ele falou sobre a questão do Von Miller, né? Me surpreendeu bastante, né? A gente sabe que o Von Miller é um monstro fisicamente, mas mostra que talvez tenha um plano na cabeça do George Payton de talvez dar uma extensão mais para frente para o Von Miller. E gostei bastante do que eu ouvi sobre Bradley Chubb e Courtland Sutton. Mostra que aquilo que Shelby Harris, aquilo que Justin Simmons falaram, que o Denver Broncos vai cuidar dos seus atletas, aqueles que se desenvolveram aqui, e o que o próprio George Payton falou quando ele chegou no Denver Broncos, na entrevista coletiva dele, que é draftar, desenvolver e manter esses talentos em casa, acredito que é isso que vai ser feito. Então, fiquei bastante satisfeito. A única coisa que o George Payton me desagradou aqui, desde que ele assumiu o Denver Broncos, é a questão da posição de quarterback. Eu esperava um upgrade, né, um upgrade de verdade. Isso daí para mim, e o fato de ter passado Justin Fields ainda não me desce aqui, mas eu acredito que a nossa pressa não é a pressa dele, então eu acredito que ele pode levar o time para um caminho certo. A gente tem que ter paciência, infelizmente a gente teve vários anos ruins, com quarterbacks ruins, mas o primeiro ano, né, que o George Payton está. Então, temos que ter paciência e torcer para o time ter um rendimento bom, porque peças e qualidade o time tem, né? Então, e uma tabela favorável também. E aí, no mesmo dia, foi o nosso treinador, o Vic Fangio, ele deu a sua primeira entrevista coletiva desde que os training camps voltaram. E o Vic Fangio, ele falou basicamente várias coisas, e eu vou trazer para vocês as principais respostas. O Fangio disse que a competição de quarterback continuará 50-50 nos training camps e que o Locke vai receber o primeiro snap. O Fangio disse que provavelmente dará um jogo de titular de pré-temporada para o Locke, para o Bridgewater, antes de tomar sua decisão.
Sobre o motivo pelo qual o Locke receberá o primeiro snap, o Fangio assim respondeu: ele estava aqui, ele esteve aqui, ele tem mais senioridade, experiência com os Broncos, não é um negócio tão importante. O Vic disse ainda que devido à batalha dos quarterbacks, os Broncos podem jogar com seus titulares do ataque mais do que usualmente para avaliar a posição de quarterback igualmente. O Fangio, sobre quando pretende decidir sobre a competição de quarterback, ele disse: idealmente, você gostaria de chegar a esta decisão o mais rápido possível. Mas ele não deu nenhum prazo. O Fangio espera que quem quer que seja que ele nomeie como quarterback jogue bem o suficiente para permanecer como quarterback titular ao longo do ano. Mas se isso não ocorrer, ele sabe que ele vai ter um backup capaz. Sobre o Von Miller, o Fangio disse que ele está pronto, que o Sutton está pronto, mas que os Broncos irão controlá-lo no camp. Né? Eu acho que isso daí é para não forçar tanto, né? Já que ele vem de uma lesão bem séria, o Courtland Sutton. O Fangio disse ainda que vai ter uma competição na posição de right tackle. Ele falou assim, um cara para não subestimar, para prestar atenção é Calvin Anderson. Ele disse que vai ter o quê? Uma rotatividade na posição de right tackle ao longo do camp. O Fangio disse ainda que tem altas expectativas em KJ Hamler. Ele assim falou, muito explosivo, muito veloz, muito rápido. Eu acho que ele é um cara que pode fazer grandes jogadas para nós. Após o treinador, foi a hora do nosso CEO, Joe Ellis, falar com a imprensa. O assunto principal abordado foi a questão da propriedade dos Broncos, né, porque a gente teve o arquivamento do processo que as duas herdeiras, né, ajuizavam, né, requerendo, discutindo as questões legais a respeito da propriedade do Denver Broncos, e o Joe Ellis ele respondeu que não poderia comentar especificamente sobre o arquivamento do processo a respeito da propriedade dos Broncos. Ele disse ainda que ele quer um cronograma de transição da propriedade definido para todos até o final desta temporada e um novo dono no início da próxima temporada. O Ellis disse ainda que ele não está esperando muitas notícias a respeito da propriedade dos Broncos durante a temporada, mas muitas após o término dessa temporada e o começo da outra temporada. O Ellis disse ainda que os Broncos não estão à venda, disse que há várias rotas que eles podem pegar, e que a NFL e o Roger Goodell, né, o comissário, eles estão ok com os planos de propriedade do time do Denver Broncos. Ele disse ainda que a Brittany Bowley ainda é uma opção para ser a dona controladora dos Broncos. Disse que é uma das opções, mas que isso necessitaria algumas condições com outros beneficiários, né, os outros herdeiros. Então, a questão da propriedade dos Broncos, acredito, pelo que o Joe Ellis falou, é uma questão que está sendo discutida, está sendo encaminhada, mas como é um assunto muito complexo, né, que envolve muitas partes, muitos herdeiros, é bem possível que a gente, como o Joe Ellis fala, tenha um plano estruturado ao longo dessa temporada e na temporada que vem a gente tem a definição a respeito deste assunto. E será muito importante para o Denver Broncos voltar a ter um dono, para voltar a ser ouvido, ter a voz, ser respeitado na liga e não acontecer absurdos que já aconteceram conosco, principalmente no ano passado, no jogo contra os Saints. Após o Joe Ellis, quem falou com a gente, o primeiro atleta que falou no training camp foi nada mais, nada menos que o nosso atleta, nosso wide receiver 1, Courtland Sutton, que voltou de lesão gravíssima. Esperamos ter um ano maravilhoso com o Denver Broncos. Sutton disse que ele se sente próximo de 100%, que tudo que ele precisa é da parte física, né, do futebol, para ele estar 100%, e que ele tem ficado impressionado com o Locke Bridgewater. Abre aspas. Estes caras estão trabalhando bastante, do campo para fora do campo. Estou animado para ambos, né? Ele falou ainda sobre o KJ Hamler e o Jerry Jeudy. KJ e Jeudy, eu não espero nada diferente deles, a não ser que continue a escalar aquela árvore, no sentido de continuar a se desenvolver como jogador e na posição de wide receiver. E uma presença de dominância. O Sutton disse ainda que está animado em jogar contra a nossa defesa, pois temos uma secundária muito completa, né, com bastante profundidade. Ele disse que talvez não haja outro time que eles enfrentarão que tenha uma secundária tão profunda, né, tão completa quanto a nossa. E sobre seu futuro como um Bronco, ele assim respondeu: se eu pudesse ser um Bronco para a vida toda, isso seria algo que eu adoraria fazer. E após Courtland Sutton, nosso principal jogador do ataque, foi a hora do nosso principal jogador da defesa e nosso principal jogador do time falar com a imprensa, Von Miller. Ele falou que este é o ano para ele e Bradley Chubb. O Miller disse que os Broncos podem vencer tanto com Terry quanto Drew. Estou confortável com Terry, estou confortável com Drew. O Miller disse ainda que os Broncos têm tantas armas no ataque que deve ser fácil
para qualquer dos quarterbacks ter sucesso. Abre aspas. Eu posso ir lá e liderar o ataque. Então, assim, ele falou isso brincando, mas eu acho que no fundo, ele, assim como nós, entende que basta o quarterback não espalhar farofa, né? Basta ele ser minimamente zeloso, cuidar da bola, que ele pode fazer um bom trabalho com essas armas do ataque. Então, assim, ele fez uma brincadeira, mas aquela brincadeira que tem um fundo de verdade, que eu acho que é inclusive uma cutucadinha ali para os quarterbacks falar, pô, vocês têm que jogar bem, olha as armas que vocês têm, né? O Von disse ainda que os playoffs vão ocorrer para o Denver Broncos, pois eles são muito talentosos. O Von disse ainda que o Jeudy não parecia um calouro ano passado e que ele pode ser um monstro esse ano. Inclusive, vários jogadores, vocês vão ver ao longo de todo esse programa aqui, vários jogadores falando de Jerry Jeudy. Então, assim, eu acredito que pode ser o ano de explosão mesmo de Jerry Jeudy. O cara tá mais maduro. Então, vários jogadores estão falando do Jeudy. O Von ainda finalizou: ganharemos muitos jogos este ano. Amém, Von Miller, que seja verdade. E aí, na quarta-feira, oficialmente começou os training camps, né? Na terça a gente teve ali os jogadores se apresentando, né? Os veteranos, já tínhamos chegado os rookies no sábado, e os rookies, os quarterbacks no sábado, né? Mas na quarta é a hora que o grupo todo começou a treinar junto. E aí, Von Miller foi saudar a galera ali. Inclusive, teve um episódio muito legal que ele cantou parabéns para o menininho que era aniversário dele. Então, muito bacana, né? A atitude do nosso ídolo MVP do Super Bowl 50, o Von Miller. E aí, logo de cara, o Vic Fangio falou com a imprensa, né, na quarta-feira. Ele falou que o Sutton vai começar o camp usando aquela proteção que ele usa na perna e que foi um bom dia para tanto o Lockett quanto o Teddy Bridgewater. Ele disse que vai rotacionar a posição de right tackle a cada dia e o que o Quinn Miners tem que mostrar que é uma competição pela posição de center com o Cushenberry. O Fangio disse ainda que os Broncos vão continuar a jogar bastante dime, o que significa que o Patrick Surtain e o resto dos cornerbacks terão bastante tempo em campo. Então, pode ver que o Patrick Surtain foi uma escolha ali que eles sabem que vão utilizar bastante. Então, ele vai ter bastante jogos titular nesse time. Porque o pacote que o Fangio pretende mandar talvez seja um pacote com bastante uso ali de corners, né? O Fangio teve uma reunião com os atletas não vacinados, mas não mencionou isso muito na frente de todo mundo. Apesar dos Denver Broncos estar com um índice de vacinação altíssimo, mas aparentemente tem alguns atletas ali ainda que não se vacinaram. Aí foi a hora do nosso left tackle titular, né, um jogador que superou todas as dificuldades, as críticas que recebeu, críticas justas, mas também deu uma volta por cima na carreira, que foi o Garrett Bowles, que ganhou inclusive um contrato antes do John Elway sair. Foi uma das coisas que ele fez, dar um contrato novo para Garrett Bowles, onde o Bowles falou assim: sinto que eu estou no caminho certo. Tive uma ótima temporada no passado, mas isso é ano passado. Eu tenho que fazer isso novamente este ano. Sobre o motivo pelo qual as pessoas não devem duvidar dele, ele assim falou: estatísticas não mentem. Sobre a linha ofensiva, nós ganhamos profundidade. É muito bom quando se tem profundidade. O Bowles disse ainda que a linha ofensiva quer mostrar a sua identidade e ser desagradável, né? Sórdida, nasty. Queremos sair da linha e acertar as pessoas na boca, né? Então, assim, eles querem ser aquela linha que o pessoal tem medo, né? Que chega forte. Claro, a gente espera que não cometam muitas faltas. E aí foi a hora do nosso quarterback 1 ou quarterback 2, né? Não sabemos ainda, falar com a imprensa, Teddy Bridgewater. Ele falou que é ótimo estar de volta, jogando futebol com os caras e que ele ama estar em Denver. O Teddy disse ainda que ele está tentando maximizar cada snap que ele tiver, mesmo que seja apenas 50% deles. O Teddy disse ainda sobre a impressionante recepção do Jeudy, que naquele treino teve uma recepção fantástica. Jeudy, ele fez uma grande jogada hoje, ele colocou o seu pé no chão e era uma terceira descida, e ele conseguiu a descida. O Teddy falou sobre ter estado em vários times nos últimos anos. Abre aspas, eu sou um sobrevivente. Você pode me jogar na floresta e eu sairei de lá com um casaco de pele e uma faixa feita com algumas folhas. Então mostra que Teddy Bridgewater está com sangue nos olhos, né? O cara quer, ele tem como objetivo ser titular do Denver Broncos. Ele quer mostrar que ele pode, né? Então, se ele for titular, acredito que
que ele vai ter muita vontade. E aí depois foi a hora de Drew Lock, né, o nosso quarterback 1 ou quarterback 2, não sabemos, falar com a imprensa, né, o quarterback pressionadíssimo ali depois de uma temporada pífia e com a chance de mostrar para todos que as pessoas que o criticam estão errados, né? E ele pode ter o efeito Garrett Bowles, né, dar a volta por cima, quem sabe ele não consiga fazer isso. Entrevista do Locke, o Locke sobre se ele deve ser titular. Eu acho que vou vir aqui treinar para valer. E o principal objetivo, segundo ele, além da competição, é ganhar jogos. Ele disse ainda que os Broncos devem jogar como um time experiente agora. Eu não acho que há qualquer pessoa que dará a desculpa que nós somos jovens. Só temos a idade, por assim dizer. Não há nenhum time velho na NFL agora. Então, acabou a desculpa de que o time é jovem, de que o ataque é jovem. O próprio Drew Lock falou isso. Está na hora do time mostrar efetivamente que o time está pronto, que o time tem condições de ganhar jogos com esse ataque. O Locke ainda disse, eu sinto que eu sou um jogador mais inteligente agora, eu sinto que os riscos que eu corro são mais calculados, eu sei quando fazer o check down, a mentalidade de gunslinger, né, ainda pode estar lá, mas tem que ser calculada. Isso me agradou demais, galera. Vocês sabem as críticas e as restrições que eu tenho com o Drew Lock, mas me agradou muito essa frase dele, a respeito de ser um cara que está mais preparado, mais esperto no jogo, mais inteligente, entendendo mais o jogo. Qual o momento de fazer um check down, aquela jogada mais simples, né, aquela jogada, aquela bola de segurança, e qual que é a hora de você efetivamente abusar do seu braço, né? Então, se ele realmente no jogo entendeu o que ele está fazendo, o que ele falou, né? Ele realmente na prática, ele realmente entendeu isso. Nós só ganhamos com isso, né? Independentemente dele ser quarterback 1 ou quarterback 2, porque como o próprio Brian, né, falou na nossa live, é bem factível que os dois joguem esse ano, porque são dois jogadores que têm histórico de lesão. Então, assim, se ele conseguiu entender isso para o jogo dele, dar essa dosada, equilibrar entre a hora de forçar e a hora de aquela bolinha de segurança, aí já é algo muito bom para a gente, para a carreira dele. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu com o Drew Lock, assim como eu com o Garrett Bowles, eu esperava para ver. Garrett Bowles me surpreendeu positivamente, deu a volta por cima. Drew Lock, se for ele titular, me surpreenda e ficarei extremamente feliz, porque significa que o Denver Broncos está indo bem. E aí, né, tivemos a entrevista do Justin Simmons, né, o nosso safety. O Simmons falou que o Darby é muito, né, tão atleticamente talentoso e que o Fuller é incrível e que ajuda o fato dele já ter estado nesse tipo de defesa. Lembrando que o Fuller foi jogador do Fangio por muitos anos, quando o nosso técnico foi defensive coordinator em Chicago. O Simmons, com um grande elogio para o nosso calouro Patrick Surtain, ele falou, cara, Pat é demais, ele é ótimo, cara, ele é tão maduro, é estranho, ele entende, ele é um faz-tudo. Então, cara, várias pessoas elogiando o Patrick Surtain também. O Simmons sobre o Jerry Jeudy, não há nenhuma dúvida na minha cabeça que o Jeudy pode ter uma temporada de All-Pro, Pro Bowl este ano. Então, mais um jogador elogiando também Jerry Jeudy. E aí vamos para quinta-feira. Na quinta-feira, tivemos mais um dia de training camp e a entrevista do Fangio e do Shelby Harris. O Fangio disse que o Gordon é um jogador poderoso e físico, que o Hamler pode ser envolvido inclusive na questão de retorno de punt, mas ele deve conseguir pegar a bola, como o retornador faz. Isso é algo bem interessante. Inclusive, se eu não me engano, o KJ Hamler fazia isso algumas vezes em Penn State. O Fangio disse ainda que está vendo progresso em Cortland Sutton, mas que ainda o vê se segurando um pouco. Abre aspas. Eu vejo um pouco de hesitação indo contra os jogadores. Ele vai ficar cada vez melhor. Isso é natural, né, pessoal? O cara veio de uma lesão grave, aos poucos vai se soltando no treino para ser aquele jogador que a gente conhece. Aí o Shelby Harris, ele falou que espera grandes coisas de todo mundo da nossa linha defensiva. Quando perguntado qual a estatística mais importante para um homem de linha defensiva, ele assim respondeu, vitórias. Então mostra que o Shelby Harris, as melhores mãos da NFL, ele está muito animado também em fazer essa linha defensiva ser um estrondo. E aí depois veio a entrevista do Jerry Jeudy, né, nosso calouro escolhido no ano passado, né, veio com
muita expectativa. Teve uma temporada até que boa, né? Quase 1.000 jardas, ele deu 800 e poucas jardas, diante de toda a dificuldade que nós tivemos com o nosso ataque, mas abaixo do que era esperado por ele e por toda a torcida e imprensa. Então ele tem um cara que todo mundo está achando que esse ano vai ser o ano dele, inclusive ele se mostra mais maduro, inclusive nas respostas. Ele disse que ele anota todos os seus objetivos e os coloca no espelho, para que os veja todos os dias. Ele disse que ele está prestes a ter uma ótima temporada este ano, ou seja, ele está muito confiante. E ele está mentalizando o que ele precisa fazer para ele ter um bom ano este ano. O Judy disse que os OTAs realmente ajudaram na sua química com o Drew Lock e com o Teddy Bridgewater. Lembrando que ano passado tivemos essa dificuldade em relação aos OTAs, né? E o Judy disse ainda que os treinos dos Broncos e da NFL em geral são bem mais fáceis do que os treinos dele com o Nick Saban. Então imagina a dificuldade que eram os treinos em Alabama com o Nick Saban. Porque se os treinos dos Broncos da NFL são mais fáceis, imagina a dificuldade, o grau de dedicação e exigência que o Nick Saban fazia com seus atletas. E por último, quem deu mais uma entrevista foi o Melvin Gordon, né, o nosso running back 1, talvez, ou running back 2, né, porque agora draftamos Javonte Williams. O Gordon disse que o Teddy Bridgewater é um jogador muito inteligente e muito confiante. Falou também sobre o nosso running back que foi contratado este ano, Mike Boone. Eu acho que Boone é explosivo, eu acho que ele pode ser um playmaker. E falou também que Javonte Williams tem uma grande visão e que ele está animado para ver o calouro, o que o calouro pode fazer nessa pré-temporada. E aí mais um jogador falou sobre Jerry Jeudy. Gordon disse que Jerry Jeudy está com fome. Adicionou que Jeudy sente que ano passado não foi nem perto do tipo de jogador que ele pode ser. E o Gordon disse que se o time permanecer saudável, o céu é o limite. Então, basicamente, todas as entrevistas aí eu achei bastante interessantes, né? Gostei bastante, como eu falei para vocês, da entrevista do Drew Lock. Eu acho que espero que ele traduza efetivamente essas palavras no refinamento do jogo dele. Gostei do Teddy Bridgewater, essa vontade, né? O cara de provar para todos que ele sempre foi um vencedor, um cara que é um guerreiro mesmo, ele tem que sempre mostrar por que ele está lá. Gostei bastante, né, das palavras do Jerry Jeudy, ele mostra que ele está mais maduro, né, e o que me impressiona é tantas pessoas falando sobre ele, né, não é algo que é provocado, as pessoas falam bastante sobre o atleta, sobre o Jerry Jeudy, e também sobre o Patrick Surtain. Então eu estou muito curioso para ver esses dois jogadores, né? Um de cada lado da bola. Claro que eu não vou nem falar do Cortland Sutton e do Von Miller, porque a gente já conhece o jogo deles, mas a gente sabe que eles também são dominantes do lado da bola que eles jogam. Mas eu estou muito curioso para ver Pat Surtain e também para ver Jerry Jeudy. Eu acho que esses dois jogadores podem ser dois jogadores fantásticos este ano para a gente, pelo que a gente tem ouvido, não só dos atletas, né, que jogam com eles nos treinos, mas também pela imprensa. E aí, infelizmente, a gente teve uma notícia chata, né, na data de ontem, onde o Eric Dillala informou que o nosso ex-tight end, o Jake Butt, escolhido na 5ª rodada do draft de 2017, anunciou sua aposentadoria da NFL com apenas 26 anos de idade. A principal frase do Jake Butt que foi destacada foi: "Eu sempre irei valorizar e amar este jogo". O Jake Butt, né, para quem não lembra, ele antes de entrar na NFL, no draft, ele estava num bowl pela universidade que ele jogava, pelos Wolverines, e ele teve uma lesão gravíssima no joelho, era cotado para sair na 2ª rodada, e por causa dessa lesão grave, ele saiu na 5ª rodada para o Denver Broncos. E aí ele ficou um ano sem jogar, aí ele voltou e teve uma nova lesão no joelho, então assim, ele conviveu com bastante lesões no joelho, e após acabar o seu contrato no Denver Broncos, deixou ele sair, ele assinou com os Bears, mas ele percebeu, acredito que não tem mais condição de jogar. Muito triste, porque foram duas lesões, as mesmas lesões, né? Lesões no joelho, lesões muito sérias. Então, fico muito, muito triste. E a gente deseja para o atleta apenas o prosseguimento da sua vida, né? Que ele seja muito feliz e bem sucedido. E na data de hoje, nós tivemos mais um dia de training camp e mais entrevistas. Mais uma vez, o nosso treinador Vic Fangio falou com a imprensa,
O Fendio disse que não vê nenhuma separação, nenhum distanciamento na competição de quarterback. E falou que checkdowns, aquela bolinha de segurança ali, são bons, mas você precisa ter mais que checkdowns. O Fendio falou que o Albert O está bem. E aí eu gostei de uma frase que eu vou destacar para vocês sobre a competição de quarterback que o Fendio falou. Uma jogada de M, né? M 3 pontinhos, que poderia afetar o jogo. Quantas jogadas sensacionais, aquela wow plays que eles chamam, você precisa para limpar isso, tirar isso ali dos seus stats? Eu não sei. Então mostra que o Vic Fangio pode querer alguém que traga mais segurança para ele. Ele talvez não queira correr tantos riscos que façam o time perder vários jogos, como aconteceu no ano passado, onde a gente dava pick six, onde a gente estava bem, daqui a pouco nosso quarterback espalhava farofa. Então, essa declaração dele, dizendo que uma jogada de porcaria que pode afetar um jogo, quantas jogadas boas, quantas jogadas sensacionais você precisa para limpar isso? Eu acho que isso é muito mais um recado pro Drew Lock do que pro Teddy Bridgewater. E ao mesmo tempo, ele falou que não basta só você ter checkdown. Você tem que ter mais que isso. Isso já é um recado, na minha opinião, pro Teddy Bridgewater. Então, assim, ele quer um cara que traga segurança, mas ao mesmo tempo também faça um pouco diferente quando for necessitado. Então, eu gostei muito dessa declaração do Vic Fangio, eu acho muito importante. E vamos ver o que vai acontecer. O Fangio ainda falou sobre quem? Jerry Jeudy. Ele está muito mais polido e melhor e mais preparado para jogar do que ele estava no passado. Ele conhece o jogo melhor. Ele teve uma grande off-season e ele levou isso para o camp. Depois do Vic Fangio, foi a hora de Bryce Callahan falar com a gente, nosso cornerback. O Callahan disse que o Jeudy é um jogador explosivo e será especial. Como eu falei, vários jogadores elogiando o Jerry Jeudy. O Callahan disse que o Kyle Fuller foi uma grande adição para a secundária e que a defesa dos Broncos está carregada, né, cheio de opções. O Callahan disse ainda que o Patrick Surtain se ajustou à NFL e entendeu a defesa dos Broncos mais rápido que ele já viu qualquer calouro fazer. Diz que parece que ele está na NFL há vários anos. Isso é impressionante, porque vários atletas falando de Patrick Surtain e a inteligência dele de pegar o jogo rápido. E lembrando, a defesa do Vic Fangio não é fácil de você entender. Então parece que o QI futebolístico do Patrick Surtain é bem alto. E aí a gente tem uma entrevista do quem? De Noah Fant. Noah Fant falou sobre as rotas curtas quando ele foi perguntado. Eu vou pegar essas rotas curtas e vou transformá-las em algo. O Fant falou ainda sobre aquele momento difícil ali a respeito do falecimento da mãe dele e como muitos atletas, os companheiros de time dele, têm sido extremamente atenciosos com ele desde o falecimento da sua mãe. Temos alguns caras ótimos nesse time, cara. O Fendi disse ainda que a competição de quarterback está indo bem. O Drew está mostrando algumas coisas boas e o Terry está sendo um líder. Eu gosto de pegar passes de ambos. Sobre o ataque, o Fendi assim falou. Nosso ataque no geral, todos nós conhecemos o ataque muito melhor este ano, então nós temos uma ideia muito melhor conceitualmente. Adicionou que isso permite que o ataque faça mais este ano. Isso eu espero bastante também. Nós estamos ali com o mesmo coordenador ofensivo, mesmo quarterback, né, claro, se for Drew Lock, mas não tivemos nenhuma mudança ali no corpo de recebedores, apenas adicionamos ali algum via draft, mas que não vai ter tanto impacto no time titular. Então a gente espera que realmente esse ataque produza mais este ano, e precisa produzir, porque senão a gente não vai ganhar jogos. E aí depois tivemos a última entrevista do dia, que foi a do Dalton Risner e a do Ronald Darby. O Dalton Risner falou que este é o melhor que ele já sentiu, é o melhor que ele já sentiu a respeito da unidade de linha ofensiva desde que ele chegou em Denver. O Risner ainda falou sobre o nosso calouro Quinn Miners. Ele falou que o Quinn está fazendo um trabalho extremamente bom e que está muito orgulhoso dele. O Darby disse ainda que o Jerry Jeudy é rápido. Aí vem o Ronald Darby. O Ronald Darby, mais uma vez, mais um jogador de defesa falando sobre Jerry Jeudy. O Darby falou que o Jerry Jeudy é rápido, veloz e que ir contra Jeudy ajuda ele no seu jogo. Complementou dizendo que ele ama ir contra o Jeudy, Sutton e todos os recebedores dos Broncos
porque eles têm velocidade e tamanho, e que isso é tudo que você pode pedir. Então, para o treino, é extremamente importante para os corners, né, para os defensive backs, treinarem contra os nossos wide receivers, porque a gente tem uma variedade muito grande. A gente tem wide receiver grande, a gente tem wide receiver veloz, wide receiver quebradores de rotas, né? Então, assim, é muito bom ver isso. Como disse, me agradou e me agrada muito o discurso do Vic Fangio, de mostrar que ele quer um cara ali que não espalha farofa. Estão vendo ali os jogadores jogo a jogo, jogada a jogada, treino após treino. Gostei muito e estou muito curioso, como eu falei, para ver Patrick Surtain e Jerry Jeudy este ano. Eles estão sendo muito elogiados pelos jogadores, não só pelos jogadores dos setores deles, mas pelos jogadores do time todo, né? Eu acho que podem ser jogadores que vão contribuir bastante para o Denver Broncos, além das voltas importantíssimas de Von Miller e Cortland Sutton, né? Então, e aí agora eu vou falar para vocês. De acordo com o que eu li, os reports da imprensa, na quarta-feira a gente teve mais ou menos um empate, né, entre Drew Lock e Teddy Bridgewater, né? O Albright disse que o Drew ganhou, mas a maioria falou que foi empate. Na quinta-feira, a maioria disse que o Bridgewater ganhou. O Albright achou que foi o Lock. E na sexta-feira, no dia de hoje, a maioria disse que foi o Lock que ganhou. Então, se a gente for considerar, está praticamente empatado, né? O Vic Fangio falou que vai utilizar bastante jogadores titulares para dar chance para ambos, para ver o que eles podem produzir. O que me deixa muito curioso é que o Vic Fangio falou que ele não quer só checkdowns, ele quer algo mais. E ao mesmo tempo ele falou que você não pode ter um jogador que espalha a farofa, né, que faz M, e porque se ele fizer M e prejudicar o jogo, quantas jogadas sensacionais ele vai ter que fazer para corrigir essa porcaria que ele fez, né? Então, estou muito curioso, muito animado. Training Camp apenas começou e vamos trazendo cada vez mais tudo que tiver de notícia para vocês aqui no Mile High Brasil News. Lembrando a vocês, né? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Né? Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, siga a gente no Twitter, Facebook, Instagram. E se você puder, apoie o nosso projeto, apoie o Mile High Brasil. Esse QR Code aí. E também tem o website que você pode acessar para ajudar a gente, tornando-se um apoiador. Né? Qualquer ajuda bastante a gente. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Né? Semana com bastante novidades. Retorno dos nossos jogadores para os treinos, né? Muito interessante, muito legal ver isso. Vários jogadores ali que a gente gosta e quer ver saudáveis, como o Von Miller, Cortland Sutton, jogadores promissores que a gente espera que tenham um ano fantástico. Então, só deu aquela vontade ainda maior de ver o nosso Broncão em campo. E vamos que vamos, galera. Lembrando a vocês, se você ainda não viu a nossa última live, a gente bateu um papo sobre comissão técnica, né, sobre todo o staff. Assista, né, tivemos inclusive a participação do Brian, muito interessante, e todo o conteúdo que a gente fez ao longo desta off-season. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Desejo um ótimo final de semana e Go Broncos!